Nossa intenção com este vídeo não é causar medo e terror aos leitores, embora, sem querer eu possa causar, nesse caso eu sinto muito. Minha melhor intenção é dar um toque à população e avisar-os que estão nas mãos das grandes elites que dominam o mundo, também chamados de Illuminatis. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA, é a agência do governo dos Estados Unidos que responde a furacões, terremotos, inundações e outros desastres naturais. Ao menos é o que descreve a Wikipédia, mas aqui queremos falar as coisas pelo seu verdadeiro nome mais próximo possível da verdade. A verdade, esse caminho espinhoso e triste que quase ninguém quer percorrer, preferido avançar por um amplo caminho multicolorido, revestido com doces, o qual também é chamado de mentira. Deixemos as metáforas e vamos começar a indagar sobre este tema que inclui toda a população pertencente ao globo terrestre em geral. Como mencionado anteriormente, a FEMA supostamente foi criada como uma agência do governo federal dos Estados Unidos para a gestão de emergências e para ajudar aos americanos que ficaram desabrigados e sem recursos devido a ataques terroristas ou desastres naturais. Mas desde a sua criação, têm ocorrido muitos desses desastres e as pessoas seguem morrendo sem receber nenhum tipo de ajuda. Sem ir muito longe, a FEMA recebeu uma enxurrada de acusações e críticas por não atuar como devia durante e depois do furacão Katrina, aquele que arrasou grandes zonas do Golfo do México, em especial Nova Orleans, e que deixou mais de 2.000 mortos. Em outras palavras, a FEMA não disse nada e como este, poderíamos citar muitos casos similares. Mas continuamos com o que aqui viemos fazer. Existem 800 campos de concentração nos Estados Unidos, prontos para começar a funcionar e à espera de prisioneiros. Quando perguntados sobre o porquê destes campos de concentração, o governo americano, ultrapassando o limiar do cinismo, se desculpa dizendo que são áreas residenciais para os cidadãos americanos afetados pelos tais desastres naturais. Mas observando as imagens destes campos nos vem à mente uma desagradável lembrança dos campos de concentração da Alemanha nazista de Hitler. E estes campos estão reforçados com cerca de segurança dupla, enfatizou a palavra dupla, com uma infinidade de torres e câmeras de vigilância por todas as partes, agregando uma entrada que lembra bem a entrada de uma prisão, onde não há instalações sanitárias. Se são unicamente zonas residenciais para os afetados, a que se deve tanta segurança e vigilância? O assunto sobre os campos de concentração da FEMA preocupa muito alguns setores da cidadania americana porque os pacotes de medidas adotadas, restringindo direitos civis ou liberando protocolos para priorizar recursos médicos em caso de emergências médicas nacionais, lembram cada vez mais que a lei marcial dos Estados Unidos poderia estar muito próxima de sua implementação final. A FEMA separou o território americano em regiões, para deslocar com maior efetividade os detidos e pessoas que serão privadas de sua liberdade. Algo cheira muito mal. Desde 2011, o governo dos Estados Unidos tem investido milhões de dólares nestes campos, e não somente nas instalações, mas também em milhões e milhões de autênticos caixões capazes de acomodar mais de 2 pessoas. E para que esses caixões misteriosos? Os altos cargos políticos americanos seguem se desculpando que estas zonas residenciais são para os afetados, embora lembrem bastante a campos de concentração ou prisões. Um pequeno detalhe é que muitos dos campos construídos em diferentes estados têm uma estranha proximidade com as vias férreas. Vimos também aqui neste vídeo que a FEMA se apressa para comprar quantidades gigantescas de casas pré-fabricadas. FEMA solicita casas pré-fabricadas que possam servir como abrigos permanentes durante crise, grandes depósitos de lixo contagioso. FEMA acelera a preparação para uma pandemia. Havia uma página que foi excluída, www.uaf.us/deatcamps.html, onde existia um artigo publicado por Michael Mawley que pertenceu durante 20 anos à CIA e à inteligência naval sob o mandato de Bush pai, no qual era possível encontrar um trecho desse artigo.
Embora não tenho dúvida de que a elite da nova ordem mundial e da CIA tenham sua própria lista de pessoas para prender e acabar com elas, a atual proprietária por trás das infelizes e famosas listas vermelhas e azuis, não é outra que não as operações clandestinas da FEMA. A FEMA não foi criada para te ajudar. Sob um estado de lei marcial, a FEMA está aqui para te enviar aos campos de detenção para decidir quem deve viver e quem deve morrer. Os desafortunados, cujos nomes se encontram entre os milhões de compatriotas americanos que estão nesta lista vermelha azul da FEMA, nunca sairão vivos dos campos da FEMA, a não ser que tenham que atravessar o inferno antes de serem definitivamente assassinados. Esses criminosos são essencialmente a resistência da nova ordem mundial, como os informantes da CIA e o comando militar. Todos da CIA sabem perfeitamente sobre a existência dos campos de concentração na América e seu propósito. Todos sabemos que seu propósito é acabar com a resistência à nova ordem mundial sob a lei marcial. Como o vídeo menciona, existem exatamente 3 listas. Uma vermelha, uma azul e uma amarela, as quais vão se desenvolver a seguir. Lista vermelha. Estas pessoas são os inimigos da nova ordem mundial. São os líderes dos grupos patrióticos, ministros que têm sido fracos, convidados de shows em que falam abertamente, líderes comunitários e provavelmente líderes da internet. Exemplo desse vídeo era o ex-candidato à presidência do Brasil, Dr. Enes Carneiro, sempre falava e como bom patriota, sobre a nova ordem mundial. Veja esse vídeo. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Lembrando a você que Dr. Enéas, um grande homem sábio e sabia de muitos planos dos senhores do mundo, por isso resolvi citar ele como bom patriota e que por isso foi calado pelos senhores do mundo, e vou deixar um link na descrição do vídeo, um vídeo que um ótimo canal fez sobre a seu respeito e vai te contar o que exatamente aconteceu com Dr. Enéas. E voltando ao assunto, estas pessoas serão surpreendidas em suas casas às 4 horas da manhã e conduzidas aos centros de detenção da FEMA e assassinadas. Isto será 2 semanas antes que a lei marcial seja reforçada. Parecem que os milhões de caixões começam a fazer sentido. Lista azul. Estes também são inimigos da nova ordem mundial e são seguidores dos que estão na lista vermelha. Estas pessoas serão detidas após a instalação da lei marcial e serão conduzidos aos centros de detenção e reeducados. Serão usadas várias técnicas de controle mental. A maioria não irá sobreviver. Lista amarela. São cidadãos que não sabem sobre a nova ordem mundial e não querem saber. Não são considerados uma ameaça e serão instruídos de como comportar-se e provavelmente farão tudo o que será dito para ser feito. Infelizmente haverão muitos para serem controlados de forma efetiva, por isso muitos serão assassinados ou morrerão de fome dentro do plano de exterminar 90% da raça humana. Os milhões de caixões fazem muito mais sentido agora. Pode ser que hajam pessoas que pensem que isto seja uma teoria conspiratória absurda.
Mas os campos de concentração, as centenas de milhões de caixões e os testemunhos de ex-funcionários da CIA estão aí e podem ser comprovados. Enquanto as pessoas não começarem a abrir de uma vez os olhos e se renderem ante as evidências, um futuro muito pouco esperançoso nos espera. E acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.